Olá, pessoal. Estamos de volta. Iremos dar continuidade ao assunto doenças que atingem o sistema cardiovascular. No vídeo passado, nós começamos a falar das doenças que atingiam o coração, falamos da doença da insuficiência cardíaca congestiva, falamos também de algumas doenças congênitas que podem afetar o coração e hoje nós iremos dar continuidade a esse assunto falando sobre as doenças isquêmicas. A cardiopatia isquêmica, ela representa um grupo de síndromes fisiologicamente relacionadas e que resultam da isquemia do miocárdio. Ela é a principal causa de morte no mundo, tanto para homens quanto para mulheres. E uma coisa interessante é que a isquemia ela não só limita a oxigenação do tecido, certo? Ela também diminui a disponibilidade de nutrientes e a remoção de resíduos metabólicos. Então, as consequências relacionadas a essa isquemia, elas vão ser mais graves do que a relacionada a apenas uma hipóxia. Em mais de 90% dos casos, a isquemia do miocárdio ela resulta da redução do fluxo sanguíneo devido principalmente às placas ateroscleróticas. Quando a gente estiver falando da parte vascular, nós iremos falar um pouquinho mais sobre essa aterosclerose que pode acometer esse sistema. Na maioria dos casos, essas cardiopatias isquêmicas, elas vão surgir após um longo período de progressão dessa doença e geralmente essa progressão é silenciosa, certo? Não apresenta sinais e sintomas muito característicos. As cardiopatias isquêmicas, elas podem se apresentar, né, em algumas síndromes clínicas que a gente chama. E são elas o infarto do miocárdio, a angina pectoris, a cardiopatia isquêmica crônica com insuficiência cardíaca e a morte súbita cardíaca. E agora nós iremos falar um pouquinho sobre cada uma delas. E para dar início, nós iremos falar sobre a angina pectoris. A angina, né, ela é considerada uma dor no peito, caracterizado por ataques repentinos e geralmente recorrentes de desconforto torácico na região precordial ou subesternal. Geralmente, esses ataques eles não duram mais do que 15 minutos. E como ele é dito, né, eles são ataques recorrentes. Apesar de durar pouco, eles podem acontecer inúmeras vezes. E essa região, né, essa região que fica à frente do coração, né, e abaixo do externo, ali naquela região como se fosse a boca do estômago, né, que muitas pessoas acabam se referindo. A angina, ela geralmente vai ocorrer quando existe algum problema de perfusão do miocárdio. E esses problemas, eles podem estar relacionados a um aumento da necessidade de sangue do miocárdio, e assim o sangue que é perfundido não será suficiente, a alguma coisa que diminua a perfusão na região do coração ou a doenças que afetam, né, as artérias coronarianas e também irão desencadear nessa diminuição da perfusão do miocárdio. A angina geralmente ela vai se distribuir em 3 padrões, que são eles a angina estável ou típica. Essa angina estável ou típica, ela geralmente, né, está associada a uma redução da perfusão. E essa redução geralmente vai estar associada a uma demanda aumentada daquele miocárdio. Então, nesse tipo de angina, existe um fator que está fazendo com que diminua essa perfusão, que o mais comum é a placa de ateroma, certo? Que vai estar bloqueando em parte aquele vaso, e associado a isso existe um aumento da demanda do miocárdio. O que geralmente vai levar a esse aumento da demanda? Um exercício físico, uma emoção, né, muito forte, pode estar também associado a algum estresse, algum fator emocional, né, que vai levar a
esse aumento da necessidade de perfusão daquele órgão. A angina variante ou a angina de Prinzmetal, ela é uma angina que ela vai ser causada principalmente por espasmos da artéria, né? Espasmos desses vasos sanguíneos que estariam irrigando a região do coração. Esses espasmos vão fazer com que haja uma diminuição do lúmen dessa artéria, o que vai também diminuir a perfusão do miocárdio. Esses espasmos, eles podem estar associados às placas de ateroma também, e essas placas de ateroma, elas podem favorecer o aparecimento desses espasmos, mas elas podem também acontecer em outras condições, certo? Como uma perda do equilíbrio entre substâncias vasoconstrictoras e substâncias vasodilatadoras, né? O que levaria à vasoconstricção, e também alterações que podem acontecer na inervação sináptica, que também pode levar a esses espasmos. Essa angina variante, ela tem uma característica que é não precisar de uma emoção ou de um exercício físico, como é o caso da angina estável, né? Essa angina variante, ela pode acontecer com a pessoa logo ao acordar, deitada, sem precisar estar fazendo nenhum esforço físico. E a angina estável ou em crescente, ela recebe esse nome em crescente porque geralmente ela pode estar associada a processos isquêmicos mais graves. Essa angina geralmente ela vai estar associada a uma ruptura da placa de ateroma, e essa placa de ateroma ela pode levar a uma trombose ou a uma embolia, certo? E pode acabar bloqueando um vaso e pode levar a um agravamento que seria o infarto do miocárdio. E é sobre o infarto do miocárdio que a gente vai falar um pouquinho agora. O infarto do miocárdio ele é conhecido popularmente, né, como ataque cardíaco, e ele vai consistir na morte do músculo cardíaco, né, na necrose tecidual daquela musculatura, resultante de uma isquemia grave e prolongada. Sua frequência geralmente se eleva com o aumento da idade e vai estar associada a fatores que predispõem à aterosclerose. Para o desenvolvimento dessa doença, é importante levar em consideração os fatores genéticos, mas muito importante também as questões associadas aos hábitos de vida. Cerca de 10% das pessoas, né, que infartam, elas possuem menos de 40 anos. Esse é um dado alarmante porque essas pessoas são consideradas jovens. E 45% das pessoas que infartam, elas possuem menos de 65 anos, o que também é um aumento de número, é um número elevado para uma idade não tão avançada assim. O fator principal desencadeante do infarto do miocárdio é a oclusão arterial coronariana. E ela tem um caminho que costuma, né, ser as etapas para que se leve a essa oclusão e que essa oclusão ela leve ao infarto do miocárdio. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre essas etapas. A oclusão arterial coronariana, ela vai resultar inicialmente de uma placa de ateroma que sofreu alguma alteração súbita. Essa alteração súbita pode ser uma alteração hemorrágica intraplaca, né, quando ocorre dentro da placa, pode ser uma erosão, pode ser uma ruptura dessa placa, pode ser uma fissura. E aí, independente dessa alteração que ela vai sofrer, vai haver, né, uma exposição daquele conteúdo da placa. Essa exposição do conteúdo da placa vai fazer com que as plaquetas deem início a um processo de ativação e de agregação plaquetária para que se forme ali um microtrombo. Aquelas plaquetas que se iniciaram, né, o processo de formação de microtrombo, elas também vão estimular vasoespasmos, né? Então, ela vai estimular a contração daquele vaso, que você imagina, já tem uma placa que
que sofreu uma alteração, as plaquetas, né, elas já formaram um microtrombo, ainda estão estimulando que o espaço do interior do vaso, né, o lúmen do vaso, ele diminua. Fora tudo isso que vem acontecendo, existe ali alguma alteração, né, no tecido daquele vaso. E essa alteração, né, do tecido, esse fator tecidual, vai desencadear também um processo de coagulação. E esse processo de coagulação, ele vai aumentar ainda mais aquele microtrombo. Então, o microtrombo, ele vai aumentar de tamanho, vai se tornar um trombo maior e esse trombo, né, ele pode ocluir o vaso. Mesmo que ele não oclua aquele vaso de origem, muitas vezes ele vai migrando e vai para ramificações menores, né, daquele vaso e vai acabar obstruindo. Quando obstrui o vaso, acontece o que a gente pode ver nessa imagem aqui, né? A gente tinha uma artéria que ela estava, né? Ela era responsável por irrigar uma zona que a gente chama de zona de perfusão, e aqui a gente tem aquele trombo, né? No momento que aquele trombo ele oclui aquela região, nesse momento ele para, né, a perfusão, a passagem de sangue. Aquela área onde haveria a perfusão, né, onde seria irrigada por aquela artéria, ela começa com o tempo a sofrer uma necrose, que a gente chama de infarto, né? Porque é quando acontece a morte daquele tecido. E a morte daquele tecido vai ocorrer na zona que seria perfundida por aquela artéria, né? Por aquele vaso. Então, quando a gente fala do infarto do miocárdio, a gente tem que ver alguns fatores que vão estar diretamente relacionados à seriedade daquele infarto, certo? E quais são esses fatores que eles irão trazer características importantes sobre o infarto agudo do miocárdio? O local, né? É importante saber o local, a intensidade e a taxa de desenvolvimento das obstruções ateroscleróticas, né, do coração, o tamanho do leito vascular que é irrigado pelos vasos. Então, quanto maior o leito vascular irrigado por aquele vaso, maior serão as consequências, né, relacionadas. A duração da oclusão, isso vai ser muito importante, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. As necessidades metabólicas, né, e de oxigênio do miocárdio em risco, a quantidade de vasos sanguíneos colaterais àquele vaso, que isso vai estar diretamente relacionado ao tamanho do leito vascular, da presença do local e da intensidade de espasmo arterial que pode estar acontecendo ali naqueles vasos e de outros fatores como a frequência cardíaca, o ritmo cardíaco e a oxigenação sanguínea. Então, esses fatores eles vão, né, indicar o prognóstico e a seriedade daquele infarto do miocárdio. De acordo com a distribuição da necrose, o infarto ele pode ser dividido em dois padrões, certo? Que seria o infarto transmural e o infarto subendocárdico. No infarto transmural, a necrose isquêmica ela envolve toda ou quase toda, né, a espessura da parede ventricular. Já no infarto subendocárdico, que também pode ser chamado de não transmural, a área de necrose isquêmica ela é limitada ao terço inferior interno à metade da parede ventricular. Aqui na imagem dá para a gente ter uma noção, né, do que isso significa. Aqui à esquerda nós temos o infarto transmural e à direita nós temos o infarto subendocárdico. O infarto transmural, ele geralmente está associado a oclusões completas e duradouras. Sendo assim, não há uma chegada de perfusão sanguínea. E por não haver a chegada de perfusão, aquela área toda, né, que a gente chama de leito, aquela área toda que receberia a perfusão sanguínea e que não recebe, ela vai sofrer uma necrose. Já o infarto subendocárdico, ele está muito associado
isquemias parciais, né? Quando não há uma oclusão completa ali daquele vaso, ou quando essa oclusão, principalmente nos casos do trombo, o trombo, depois de um tempo, ele é logo desfeito, e aí volta a perfusão. E o que é que acontece nesses casos? Nesses casos, como existe, tá vendo aqui os vasos aqui, ó, eles estão todos ocluídos, né? E nesses casos aqui existe uma limitação na passagem desses vasos. Quando ocorre, né, essa limitação na passagem desses vasos, eles vão chegar, o sangue vai chegar por essa região aqui mais externa, certo? Se está chegando pouco sangue, que está trazendo pouco oxigênio, poucos nutrientes, essa passagem aqui mais externa, essa região aqui mais externa, que é a região por onde o sangue chega, ela ainda vai conseguir ser oxigenada e receber nutrientes. Só que como está chegando em baixas quantidades, ele vai acabando, né, no decorrer do tecido. E por isso que essa região mais interna aqui é a que vai sofrer a necrose, porque é como se acabasse, né, o oxigênio e os nutrientes antes de chegar nessa região. E por isso que apenas, né, mais ou menos um terço é que vai sofrer a necrose. E é esse terço aqui mais interno, né, o terço a região mais externa, ela vai conseguir receber ainda esse aporte sanguíneo. Como eu estava falando para vocês, né, independente do tipo de infarto que aconteça, seja ele transmural ou subendocárdico, o tempo vai ser muito importante para as consequências associadas a esse processo isquêmico. E por que que vai ser tão importante assim? Quando essa perfusão sofre, né, um processo de isquemia, mas aquele tecido ele é reperfundido em até 20 minutos, você pode ter um salvamento completo da área tecidual. Agora, né, venhamos e convenhamos, ter essa reperfusão em menos de 20 minutos é algo raro de acontecer. Porém, quando essa reperfusão ela ainda acontece no intervalo entre 2 e 4 horas, pode existir um salvamento parcial daquela região que, né, parou de ser perfundida. Porém, a partir das 4 horas, quando a gente já tem essa oclusão, né, passando por todo esse tempo, começa a se instalar um tecido necrosado. E aí, com a instalação desse tecido necrosado, aquela área ali que foi perdida não tem mais salvamento para ela, né? Aquela região do coração, ela vai morrer e aí ela não vai ter mais como realizar suas funções. E isso vai trazer consequências para o resto da vida daquela pessoa, né? Mesmo que ela seja salva daquele episódio de infarto, ela vai ter consequências associadas à perda funcional daquela área. Por isso que é importante diagnosticar o infarto do miocárdio nas primeiras horas, né, para que se possa restabelecer a perfusão ali daquela área e que possa acontecer, nem que seja o salvamento parcial. Aqui nós temos um gráfico, né, só demonstrando um pouco disso que a gente falou, né, do efeito da reperfusão. Aqui em vermelho a gente tem a viabilidade do tecido e aqui em verde a gente tem a função. Então, quando existe uma oclusão permanente, a função do tecido ela vai decair, a função do coração, e a partir de um momento, né, que é ali por volta dos 20 minutos, que é aquele tempo que a gente falou que existe a possibilidade de salvamento, a viabilidade ela começa a decair. E quanto maior o tempo, né, maior o decaimento da viabilidade. E aqui nós temos um gráfico mostrando um processo de restauração do fluxo em algum momento. Então, inicia-se da mesma forma, né? Existe uma perda da função e um decaimento, e após os 20 minutos a gente começa a ter uma redução da viabilidade.
Porém, nesse caso, houve uma restauração ali por volta dos 110 minutos, né, mais ou menos, quase 2 horas após. Então, havendo aqui a restauração do fluxo, certo? Ainda existe uma perda de função, mesmo após a restauração do fluxo, que a gente chama de injúria por reperfusão. Nessa fase, acredita-se que, por causa da produção de radicais livres e algumas coisas relacionadas ao cálcio, então, ainda mesmo após a restauração do fluxo, a gente tem uma pequena perda ainda de função, mas após esse momento, essa viabilidade ela para de decair e ela se mantém. E a função cardíaca após a restauração, ela começa a voltar, né? Então, a viabilidade ela para de decair e ela se mantém, e a função cardíaca ela começa a voltar, que é o período que a gente chama de salvamento, né? Salvamento do tecido. Então, mais uma vez, a gente vê a importância do tempo em relação à viabilidade, né? A manter a viabilidade e a função do miocárdio. Apesar, né, de, nesses casos, com a reperfusão, nós temos um salvamento e um aumento da função do miocárdio, muitas vezes aquela necrose que aconteceu em uma parte tecidual, ela vai trazer consequências. E uma dessas consequências é a cardiopatia isquêmica crônica. A cardiopatia isquêmica crônica, né, ela é uma insuficiência cardíaca progressiva que vai estar relacionada inicialmente com um episódio isquêmico, ou seja, ela é uma insuficiência cardíaca progressiva em consequência de uma lesão miocárdica isquêmica. Na maioria dos casos, essa condição isquêmica que aconteceu foi um infarto do miocárdio anterior, certo? E muitas vezes pode ter sido feita uma cirurgia, né, de bypass da artéria coronariana ou outras intervenções que podem ter acontecido. Geralmente, nos pacientes com a cardiopatia isquêmica crônica, o coração ele vai estar aumentado e pesado em decorrência de processos de hipertrofia e de dilatação, né? Principalmente do ventrículo esquerdo. E geralmente o diagnóstico vai estar associado à exclusão de outras formas de comprometimento cardíaco, e também vai ser muito importante os eventos anteriores, né, que podem ter acontecido, como é o caso do infarto do miocárdio anterior. Geralmente, esses pacientes, por volta da metade desses pacientes, eles necessitam de um transplante cardíaco, né, para aumentar a sua qualidade de vida. Porque aquele coração ele já vai ter passado por uma série de injúrias, né, e ele não vai ter mais como se regenerar. Então, só o transplante mesmo para poder restabelecer a função cardíaca daquele paciente. E agora, por último, a última síndrome isquêmica que a gente vai falar, que é a morte súbita cardíaca. Ela é definida como uma morte inesperada de origem cardíaca em indivíduos sem doença cardíaca sintomática ou quando eles apresentam o início dos sintomas e morrem em até 1 hora após o início dos sintomas. Alguns estudos eles estão defendendo agora que esse período seja entre 1 e 24 horas após o início das sintomatologias. Esses pacientes nem sempre vão apresentar alguma doença aterosclerótica anterior e eles podem apresentar a morte súbita cardíaca como um primeiro sintoma de uma doença isquêmica e já ser, né, uma doença isquêmica tão grave que leve à morte. Geralmente, os pacientes que levam, né, à morte súbita cardíaca vai ser relacionada a uma arritmia fatal, que pode ser desencadeada pela isquemia do miocárdio, mas que também podem ter outras causas, como, por exemplo,
anomalias congênitas, estenose de valva aórtica, prolapso de valva mitral, né? Eu coloquei aqui vários exemplos para vocês verem de coisas que podem levar a essa arritmia cardíaca que não é uma isquemia causada por uma placa de ateroma. No geral, existe esse fluxograma das cardiopatias isquêmicas, né, de como elas evoluem geralmente, e em comum elas têm essa doença arterial coronariana que podem contribuir para uma série de coisas, como a isquemia do miocárdio ou uma alteração de placa, né, que pode ser seguida de uma trombose, e essa alteração de placa, ela pode levar a uma isquemia do miocárdio de gravidade e duração aumentadas. Tanto quando eu tenho uma isquemia do miocárdio, seja ela simples ou uma isquemia de duração aumentada causada por uma placa, ambas podem levar diretamente à morte súbita cardíaca, mas podem levar às outras consequências. Geralmente, uma isquemia do miocárdio, ela pode levar a uma cardiopatia isquêmica crônica, quando essa isquemia ela vem de origem de uma placa de ateroma, né, e de uma trombose, ela vai estar muito associada ao infarto do miocárdio. Lembrando que esse infarto do miocárdio, ele pode levar a uma morte súbita cardíaca ou ele pode levar a uma cardiopatia isquêmica crônica, né, pelo processo de cicatrização, de remodelagem do ventrículo, de hipertrofia daquela musculatura, pode levar a uma dilatação daquele ventrículo, né? Então, todos esses processos também podem levar a uma cardiopatia isquêmica crônica. E a cardiopatia isquêmica crônica, ela pode levar diretamente à morte súbita cardíaca mais uma vez, ou ela pode evoluir para uma insuficiência cardíaca congestiva. E a insuficiência cardíaca congestiva pode levar mais uma vez à morte súbita cardíaca. Lembrando que eles podem também levar a episódios de morte sem ser considerado uma morte súbita cardíaca. Aqui a gente colocou esses fatores porque a gente está falando das cardiopatias isquêmicas, certo? E também é importante a gente lembrar que aqui no desenvolvimento, né, desse fator pode não acontecer a morte em decorrência de um problema cardíaco. Pode acontecer outros fatores que podem levar à morte do paciente que não seja necessariamente um problema coronariano. E aqui, em relação ao problema coronariano, esse paciente ele também pode ser submetido a um transplante cardíaco, né, e recuperar a função ali daquele, na verdade não é recuperar, né, ter aquela função renovada por outro coração, porque o coração, depois de sofrer esses tipos de lesão, né, a gente viu que ele não tem mais como retomar a sua função completamente. De forma geral, né, e principalmente ligados aos os processos isquêmicos, a gente pode ter alguns sinais e sintomas que podem indicar problemas relacionados, né, ao coração. As placas de ateroma, elas ainda hoje são algo bem difícil de se identificar, porque não existem exames específicos para isso. Porém, um dos exames que ainda é usado para tentar ver o acompanhamento dessa placa de ateroma é a proteína C reativa, que a gente sabe que não é um exame específico, né? Pelo contrário, ele vai se alterar em vários processos inflamatórios. E não é, né, um bom marcador para avaliar essa formação de placa de ateroma. Com os sinais e sintomas, né, realmente já indicando algum processo isquêmico, nós podemos ter os desmaios ou tonturas, as palpitações, a dor no peito, né, e essa dor no peito geralmente ela irradia para o braço esquerdo, por causa ali do posicionamento do coração. Pode acontecer dores nas pernas, falta de fôlego, impotência sexual, a pressão alta, né? Pode ser até
uma condição pré-existente à doença isquêmica. Os edemas eles vão estar associados a algumas condições também cardíacas, né, principalmente as insuficiências cardíacas congestivas, mas de forma geral, esses são alguns sinais e sintomas que podem aparecer na doença cardíaca. O diagnóstico das doenças cardíacas é feito a partir de aspectos clínicos, do eletrocardiograma e dos exames laboratoriais. Os exames laboratoriais, nós vamos ter algumas enzimas que vão ser bem importantes, né, para o diagnóstico, principalmente do infarto do miocárdio. São eles a mioglobina, as troponinas TI, a fração MB da creatina quinase, a lactato desidrogenase e o AST. Aqui eu coloquei mais ou menos para a gente ver a elevação, né, em horas, mais ou menos quando ocorre o pico e quando ocorre o desaparecimento dessas enzimas. É importante a gente saber, com certeza, se vocês não viram ainda na disciplina de bioquímica clínica, vocês irão ver, e é importante a gente saber essa questão de quando ela começa a elevar, quando atinge um pico e quando ela desaparece da circulação sanguínea, para que a gente escolha os melhores marcadores de acordo com o tempo da sintomatologia que vem apresentando e também que a gente saiba identificar que quando determinado marcador não aparece, isso pode estar relacionado ao tempo, né, que está acontecendo ali aquele infarto. Alguns marcadores eles vão ser mais específicos, como é o caso das troponinas. Eu coloquei aqui uma média das duas. Então, quando a gente fosse referir só a troponina I ou a troponina T, essa questão do pico e do desaparecimento, ela vai variar um pouco, mas elas hoje são uma das principais marcadoras utilizadas para a detecção do infarto do miocárdio, e outras são totalmente inespecíficas, né? Como é o caso do AST, que vai estar presente em vários tecidos e que pode apresentar alterações, né, em determinadas doenças de vários sistemas. E aí não é um marcador tão específico assim. Mas, quando vocês estiverem estudando bioquímica clínica, vocês vão se aprofundar um pouco nesses marcadores do infarto do miocárdio. O que nós tínhamos para falar sobre as doenças que atingem o sistema cardiovascular, mais especificamente, né, a parte cardíaca, era isso. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças vasculares. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.